A paz, queridos, hoje é o dia 96 do nosso Devocional do Discípulo e hoje a nossa meditação vai se encontrar na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, que vai estar dizendo assim: E não vos conformeis com este século, em outras versões, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo ele está falando sobre a nossa nova vida. E para que nós possamos estar experimentando verdadeiramente uma nova vida em Cristo, é necessário que nós venhamos estar renovando a nossa mente. Vamos estar lendo o verso primeiro também para entendermos melhor esse contexto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui Paulo vai estar falando sobre a transição do Antigo para o Novo Testamento. O povo estava saindo, de uma ritualística de cultuar a Deus de uma forma através de sacrifícios, e agora ele vai estar transitando para essa visão de estar se sacrificando. Por isso nós entregamos, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Então, como ali a igreja estava se ajuntando naquela província romana e haviam judeus que estavam se convertendo e haviam povos diversos, línguas, tradições, culturas diversas se reunindo ali naquela igreja, então era fundamental Paulo estar falando sobre como aquele povo deveria agir. A cultura romana, ela foi muito impactada. O mundo antigo, naquela época em que a Bíblia foi escrita ali na parte do Novo Testamento, a cultura dominante era a cultura helenista, a cultura do povo grego. Ainda o mundo, estando naquela época sendo colonizado, sendo ali dominado pelo Império Romano, o Império Romano antes já havia sido helenizado. Então, toda essa influência que havia de culturas diversas, mas principalmente do helenismo, e como o helenismo falava muito do quesito de filosofias e de quesitos que hoje nós mesmos podemos falar sobre quesitos políticos, quesitos ideológicos, muitos achismos, muitas variações de pensamentos, muitos caminhos, e Cristo se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Então era fundamental que o povo entendesse que era necessário se sacrificar por Cristo. E o sacrifício eram sacrifícios que a igreja deveria sentir. A igreja deveria sentir a transição de vida. O próprio Jesus vai dizer: se vocês quiserem me seguir e não haver mudança em vocês, se a vida de vocês, após me seguir, não incomodar os pais, os filhos, a esposa, o marido, os vizinhos, esse incômodo, ou seja, se as pessoas ao seu redor não sentirem nenhuma diferença, a sua conversão não importar, e isso não fizer nenhuma diferença no convívio que você já tem, então você não serve para ser seguidor, para ser discípulo de Cristo. Então é fundamental que nós venhamos estar nos sacrificando no quesito verdadeiramente de fazermos a diferença neste mundo. Para isso nós temos que ter um comportamento santo e agradável a Deus. Ou seja, não é ao nosso ver, mas é de acordo com os mandamentos e aquilo que importa para Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, tudo que nós temos que fazer vai de acordo com a razão. E a razão é a lei de Deus. Cristo deixou a sua lei, novo mandamento vos dou. Ele cumpriu o Antigo Testamento e nos deu a sua nova lei, a lei da
graça, do qual nós estamos debaixo dela. Estar debaixo da lei de Cristo nos garante proteção, salvação e transformação. Agora, quem está fora da lei de Cristo, ela é muito mais pesada do que a lei mosaica. Cristo, ele leva essa lei para uma forma interior. A lei mosaica julgava o exterior. Agora a lei de Cristo, ela julga o interior. Se nós odiarmos, nós já somos assassinos. Se nós cobiçarmos, e isso em qualquer nível de cobiça, muito antes nós já roubamos, nós já adulteramos, nós já pecamos. Então, o quesito da mente, por isso que Paulo no verso 2 vai estar falando da mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos por onde? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis então, após nós termos a nossa mente renovada em Cristo, pela sua palavra, porque o nosso culto ele deve ser racional, através dessa renovação, aí sim nós iremos poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de termos a experiência da vontade de Deus sendo feita, realizada e materializada em nossas vidas, o sobrenatural vindo sobre o natural, para isso nós devemos nos inconformar com este mundo, para que nós verdadeiramente possamos estar transformando a nossa vida. Como? Pela renovação da nossa mente, através do ensino, através do estudo, através da meditação, através do se deleitar sobre a palavra de Deus. Porque é impossível nós nos sacrificarmos por algo do qual nós não entendemos. Por isso, nosso culto deve ser racional. Nós devemos ter a razão do que é a palavra de Deus, de quais são os seus mandamentos. Porque se não existe entendimento, não existe sacrifício. Para nós entendermos que nós pecamos, que nós devemos nos arrepender, que nós devemos caminhar com Cristo e que nós devemos abandonar antigas práticas, é fundamental nós termos entendimento para haver o sacrifício, o arrependimento, a transformação e aí sim purificados nos encontrarmos de forma santa e agradável perante Deus, de forma racional. Mentes renovadas pela palavra de Deus. É isso que Paulo está falando. Não vos conformem com este mundo. O mundo existe, no mundo existem muitas vozes e nenhuma delas é sem significado. Mas Cristo, ele é a verdade. No meio de tantas falas, de tantas verdades, entre aspas, Jesus, ele é a palavra, a verdade, o caminho definitivo, de forma única, direta, clara, racional, entendível. Essa é a nossa fé. Esse é Jesus. E assim ele quer, deseja e estabeleceu que seja o segmento de seus passos, do seu caminho, que ele mesmo é. Que verdadeiramente nós possamos estar seguindo a Jesus, tendo nossas mentes transformadas, para que aí sim as coisas, o reino de Deus possa se estabelecer sobre nossa vida e que nós possamos verdadeiramente então sermos embaixadores de Cristo nessa terra. A renovação deve começar em nossa mente. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Toda honra e toda glória seja entregue a Ti. Que o Senhor venha estar operando em nós. Trata, Senhor, com a nossa mente. Trata, Senhor, com o nosso pensar, com aquilo, Senhor, que nós carregamos, Senhor, de nossas vidas, as influências, Senhor, as vozes, as pessoas, tudo aquilo que está no nosso convívio, Senhor, que nos atrapalha, nos distancia e nos afasta de Ti. Remove, Senhor. Remove de nós tudo aquilo, Senhor, que quebra e fere a nossa aliança contigo e possamos ser transformados para impactar este mundo com a Sua vontade reinando em nossas vidas
e que assim nós possamos estar iluminando este mundo de trevas. Ilumina primeiro, Senhor, as nossas mentes e nos faça, Senhor, ter discernimento, entendimento e paixão pela Tua palavra. Seja conosco. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um dia abençoado e lembrem-se, sejam em todos os lugares que vocês forem discípulos de Cristo. Deus abençoe vocês.